Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos ao meu canal. Inscreva-se e você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Lição de número 1 para o dia 5 de abril de 2020. Assunto da lição: Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Então, a palavra de Deus nos mostra que Paulo foi o escritor dessa epístola, porque ele mesmo já começa dizendo aqui no capítulo 1 e versículo 1 e 2, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paz, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então o próprio apóstolo Paulo foi quem escreveu essa epístola, quando ele estava preso em Roma, onde passou preso por 2 anos, e neste período ele escreveu a sua epístola e enviou para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava em Éfeso. Lá pelos anos de 61 a 62 depois de Cristo, Paulo escreveu esta carta. E a igreja estava, na verdade, precisando das orientações em sua vida. E Paulo, com o propósito de que aquela igreja fosse edificada espiritualmente, tivesse uma diretriz espiritual, vivesse uma vida de comunhão com Deus, de paz com Deus, de crescimento em Deus, então ele se esforçou, ele se prontificou, ele procurou edificar a igreja através desta carta. E a mensagem que ele usou em especial para a edificação dos irmãos da igreja de Éfeso foi exatamente ponto número 1. Mostrou para eles que a bênção de Deus, ela é através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa salvação, que somente em Cristo o homem é abençoado, que somente em Cristo o homem é galardoado, que somente em Cristo o homem tem a sua vida eterna garantido. E ainda deixou claro que Jesus é o cabeça da igreja, é Ele que a direciona, é a Ele que precisamos obedecer, é a Ele que precisamos continuar servindo, é a Ele que precisamos continuar realizando a obra a seu favor para a honra e glória do seu nome, e tudo o que fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor. Paulo deixou claro ainda aos irmãos daquela igreja que a salvação é pela graça, quando ele diz aqui no capítulo 2 e versículo 8, ele afirma: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ele está mostrando para os irmãos que é pela fé, é pela graça que o homem recebe a Cristo como Salvador, que o homem reconhece a Deus como seu provedor, que reconhece a Cristo como o Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro com os irmãos quando falou que ele foi chamado para ser o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios. Ele veio a concordar com a mensagem que o próprio evangelista João pregou
no seu livro, no seu evangelho, aqui no capítulo 1 e versículo 12, quando diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Então o apóstolo Paulo aqui está garantindo também, aqui no capítulo 3 de Efésios, da Epístola aos Efésios, que ele foi chamado, vocacionado para ser apóstolo dos gentios, pregador dos gentios, levar mensagem aos gentios, aos povos, às nações vizinhas que não eram judeus, mas que precisavam receber a palavra de Deus em seu coração e ter a sua vida eterna, e que o homem em Cristo, ele na verdade é muito abençoado, é muito restaurado. Então deixou claro Paulo que os irmãos eram o selo do seu apostolado, que ele estava servindo àquela igreja com muita felicidade, mas que reivindicava que os irmãos temessem ao Senhor e vivessem uma vida afastada da prostituição, afastada do sacrifício aos ídolos, afastado da feitiçaria, da idolatria, de todo tipo de contaminação mundana que interfere na comunhão do homem com Deus, da igreja com Deus, porque a igreja foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Então agora podemos viver uma vida consagrada diante do Senhor. O apóstolo Paulo deixou claro que ele estava sempre orando pelos irmãos, orando porque viu que os irmãos eram irmãos dedicados, que os irmãos estavam disponíveis a fazer, a obedecer a palavra de Deus, e por causa disso o apóstolo Paulo se colocava de joelho diante do Senhor e orava pelos irmãos todo o tempo em que se lembrava daqueles amados irmãos da igreja que estava em Éfeso. Portanto, nós também podemos orar pelos nossos irmãos, nós podemos também orar pela igreja para que seja fortalecida no Senhor, em o nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em sua mensagem, ainda deixou claro que a unidade da igreja deveria continuar na unidade da sua fé em Cristo, que todos deveriam crer no Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra nos diz que crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção dos irmãos para que tivessem a sua fé unida, fossem unânimes em uma mesma fé, em uma mesma humildade, em um mesmo propósito, em um mesmo sentimento, porque há um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só amor, uma só graça, um só Senhor, um só Deus e Pai acima de todos e por todos. Portanto, vamos também nós viver uma vida de uma fé unânime no Senhor nosso Deus, e vamos ser vitoriosos em o nome de Jesus Cristo. Paulo ainda, ele foi, na sua mensagem, ele falou em especial sobre a família, que a família deveria se posicionar, que os maridos deveriam amar suas mulheres e que as mulheres deveriam respeitar seus maridos e ser submissos a eles, serem obedientes a eles, que seus filhos deveriam ser educados na palavra, e que cada pai educasse seus filhos, e que cada filho obedecesse a seus pais, e ainda que cada patrão usasse de sabedoria, de equidade, de honestidade para com os seus funcionários, e que cada funcionário tivesse a humildade de corresponder com seu patrão, trabalhando para eles como se fosse para o próprio Senhor. E assim o nome do Senhor
vai sendo glorificado. Então Paulo estava orientando a igreja em todos os sentidos, e Paulo concluiu a sua epístola aos Efésios, deixando bem claro que para ser vitorioso em nome de Jesus é preciso se revestir de toda a armadura de Deus, das armaduras de Deus. E a armadura de Deus é esta, Paulo deixou claro: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, ter o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, com esta armadura, você e eu poderemos vencer todas as batalhas em nome de Jesus, e vigiando, orando, vigiando, obedecendo e vivendo uma vida comprometida com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ainda em sua mensagem, deixou claro que Deus levantou homens cheios da sua graça, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, doutores, para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja, para nossa edificação. Portanto, meu amado irmão, é glorioso meditar na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, em nome de Jesus Cristo. Que estas palavras nos edifique, nos corrobore, em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E que saiba que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. E até a próxima aula. A paz do Senhor.